Eu vou começar em ponto, porque a gente tem bastante conteúdo aqui no nosso webinar de hoje, nosso webinar de boas-vindas. Então, antes de começar, antes de me apresentar e passar a palavra para o Pedro e para a Marina se apresentarem, eu vou falar algumas coordenadas aqui do nosso funcionamento. Então, como eu pedi anteriormente, se vocês puderem e souberem fazer, renomear a parte de vocês com o nome da organização, que é legal para a gente saber quem está aqui. E a gente também até encoraja que se vocês virem que tem alguém de uma organização que é relevante para vocês, vocês querem conversar, fiquem super à vontade para mandar essas conversas, uma mensagem individual, tá? Para quem conseguir. Para quem não conseguir, não tem problema. A gente vai fazer uma dinâmica bem expositiva hoje, porque é o primeiro contato de muitos de vocês com o Pacto Global, então a gente quer mostrar o que é a iniciativa, quais são as oportunidades de engajamento, quem são as pessoas da equipe, e aí eu vou sempre preparando para respondendo as dúvidas de vocês. Então, eu vou pedir para vocês mandarem as dúvidas na parte de perguntas e respostas, ou Q&A, que a gente consegue ver lá as perguntas que estão abertas. E também, para quem quiser levantar a mão e falar, vocês podem fazer isso, e aí eu libero o microfone de vocês, para vocês fazerem os comentários, tá? Então, fica mais fácil se vocês mandarem por aqui ou levantarem a mão do que pelo chat, porque às vezes eu perco o que está acontecendo lá no chat, que muita gente fala. E aí, no final, eu vou acabar uns 10, 15 minutinhos antes e a gente tira as dúvidas que são mais individuais, tá? As dúvidas que forem gerais, a gente encoraja que vocês façam ao longo da apresentação, e as que foram bem específicas à organização de vocês, a gente sana no final ou a gente sana depois por e-mail. Então, são esses recadinhos iniciais. Para me apresentar, eu sou Ana Carolina Patti, Carol, podem me chamar. Eu sou gerente de ODS Engajamento aqui no Pacto Global. Então, sou uma das pessoas com quem vocês vão ter contato na iniciativa. E eu estou também com os meus colegas Pedro e Marina, e eu vou pedir para eles se apresentarem aí, por favor. Pessoal, boa tarde. Aqui é o Pedro, sou coordenador de adesão e engajamento dentro do Pacto. Eu fico como responsável por adesão de novas empresas e também engajamento daquelas que agora passam a fazer parte do Pacto. Então, muito prazer e contem com a gente para qualquer dúvida ou necessidade. Pessoal, boa tarde, sejam bem-vindos. Eu sou a Marina, que nem a Carol falou, eu trabalho na área de engajamento e ODS, sou assistente dessa área. Atualmente, o meu e-mail é de contato@Pacto Global, a gente já pode ter se falado, enfim, podem contar comigo, né, para algumas questões durante a jornada de vocês. Obrigada, Pedro e Marina. E mais um recadinho inicial, antes de a gente iniciar, a gente está gravando essa apresentação, tá? Esse webinar. Então, depois vocês podem compartilhar com colegas de vocês dentro da empresa e também vai ficar público para outros novos membros do Pacto. Então, muitos recados iniciais, mas acho que é importante para a gente se situar aqui. Então, começando, né, esse webinar de boas-vindas ao Pacto Global. Então, o primeiro ponto é bem-vindos à iniciativa. Agora vocês fazem parte da maior iniciativa de sustentabilidade empresarial do mundo, que é o Pacto Global, e aqui no Brasil nós também somos a principal rede de referência em sustentabilidade. E na apresentação de hoje eu vou falar um pouco sobre quem somos, né, tanto aqui no Brasil quanto globalmente, então explicar um pouquinho a distinção do Pacto Global da ONU com a Rede Brasil do Pacto Global. Vou falar também sobre oportunidades de engajamento que vocês têm com a nossa rede. Então, o que são as plataformas de ação? Como que eu posso entrar nelas? Quais são os projetos? Quais são os temas prioritários do Pacto Global? A gente vai falar sobre tudo isso hoje, tá? E quais são as contrapartidas de acordo com o engajamento que vocês têm na iniciativa. Então, aqui a gente tem signatários e participantes, existem esses dois níveis e varia um pouco os benefícios de acordo com cada um desses níveis. E também vou falar sobre os princípios do Pacto Global e os ODS, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Eu imagino que todos vocês que estão aqui, já que são novos, acompanharam o processo de adesão ao Pacto Global e de assinatura da Carta, então já sabem mais ou menos o que são os princípios ODS, mas a gente quer que vocês virem especialistas nisso, em sustentabilidade, agora que vocês integram a nossa rede.
Então, o pacto, ele está presente em 160 países e a gente tem mais de 16 mil organizações que fazem parte. Então, é uma grande rede empresarial que vocês podem se conectar com organizações do mesmo setor de vocês, com potenciais organizações parceiras, com outras empresas que fazem parte da cadeia. Enfim, eu gosto de sempre trazer esse dado para vocês, logo que vocês entram na rede do pacto, para vocês entenderem que esse é um espaço de muita articulação. Então, vocês vão se conectar com essas empresas e organizações por meio das plataformas de ação local, né, de encontros como esse, de projetos e de iniciativas, mas toda essa parceria e colaboração pode ir muito além disso. Então, pensem sempre nesse espaço como um espaço de troca e como um espaço para a gente articular para a mudança, né? Para que a gente consiga trabalhar de forma conjunta para o desenvolvimento sustentável. Aqui no Brasil, a gente está crescendo muito. Essa apresentação ela é de janeiro, que eu usei como base. A gente tinha 1.100 membros, mas a gente já tem mais de 1.200 organizações. Para vocês terem ideia, nos últimos 2 anos foram 500 novas organizações que entraram aqui na rede do pacto, como vocês, né? Então, a gente está crescendo bastante. E a nossa missão é apoiar as empresas e as organizações a integrarem os ODS nas suas estratégias de negócio, criando o mundo que queremos. Então, por que a gente fala de integrar o ODS na estratégia de negócio? Porque o pacto acredita que o trabalho com sustentabilidade é algo transversal. Então, ele tem que estar no DNA da organização de vocês. Não é uma ação para ficar isolada numa área de responsabilidade social ou de sustentabilidade em um profissional. É algo que tem que estar no dia a dia de todos os colegas de vocês. E aqui, o que a gente fornece são orientações e metodologias para que vocês façam isso, consigam fazer essa integração nesse dia a dia, tá? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre os 5 passos de integrar o ODS e vocês vão ver ferramentas nas quais vocês podem mergulhar para conseguir fazer isso acontecer no dia a dia da organização. E aí, já falando um pouquinho da distinção entre os princípios do Pacto Global e os ODS, os princípios, eles nasceram junto com a iniciativa lá em 2000. Então, qualquer organização que faz parte da rede, ela precisa estar comprometida com esses 10 princípios que são baseados em direitos humanos, direitos do trabalho, meio ambiente e anticorrupção. Então, isso é algo que todos vocês aqui têm em comum. Todos vocês estão trabalhando em organizações que são comprometidas com esses princípios que estão na tela. Como vocês podem ver, eles são muito básicos e a gente fala, inclusive, que eles são compliance. Então, qualquer organização que está cumprindo com a legislação brasileira está cumprindo com isso. Então, tem práticas de combate à corrupção, tem práticas socioambientais, está comprometida com a eliminação de todas as formas de trabalho forçado, apoia a liberdade de associação. Enfim, é uma base comum e são princípios, como o próprio nome diz, então é muito básico do básico. Mas é importante para o Pacto Global, enquanto uma iniciativa internacional, ser uma iniciativa baseada em princípios para que a gente tenha a mesma base aqui no Brasil, no Reino Unido, em Bangladesh, na Tanzânia, enfim, todos os países que têm redes do Pacto. Então, por mais que aqui no Brasil isso seja compliance, para alguns outros países pode não ser. Então, era importante a gente partir dessa base comum. Então, a gente espera que vocês, entrando no pacto, vocês já estão comprometidos com esses 10 princípios e agora a gente espera que vocês possam avançar cada vez mais em direção aos ODS, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Os ODS, para quem não conhece muito a agenda, está tendo contato pela primeira vez, são a principal agenda que a gente tem de desenvolvimento sustentável globalmente. É uma agenda que foi acordada pelos países membros da ONU em 2015, então a gente já está há 6 anos trabalhando na direção desses objetivos e metas, e a gente fala que eles são o nosso norte para um mundo mais justo, mais sustentável e mais equitativo, porque ele está dando um norte do que a gente deve fazer para conseguir alcançar esse mundo mais sustentável. Então a gente está falando que nesse mundo, lá em 2030, e pensando nas gerações futuras, a gente tem que erradicar a pobreza, a gente tem que alcançar a equidade de gênero, promover água potável e saneamento para todos,
ter cidades mais sustentáveis, trabalhar contra as ações, trabalhar contra as mudanças do clima, enfim, é o nosso atestado global de interdependência também, né? Porque a gente está falando que conjuntamente a gente tem que trabalhar na direção desses objetivos para que a gente consiga alcançar esse mundo. E é uma agenda muito ampla, então com certeza vocês já estão trabalhando em direção a algum desses objetivos e metas. Eu até vi aqui no chat comentários, as organizações que vocês fazem, né? Então, tem gente que trabalha na área de comércio exterior. Quem trabalha com comércio exterior está trabalhando com trabalho decente de crescimento econômico, está trabalhando com parcerias. Eu vi que, acho que é o Rafael da Pirelli, que está aqui também, né, que é de pneus. Então, eles têm um trabalho forte na parte de consumo e produção responsáveis, né, pensando no DS12, também ação contra a mudança do clima. Tem agência que está aqui, então a agência pode trabalhar bastante também com a parte de indústria e inovação, um trabalho decente, enfim, então todos vocês com certeza já estão trabalhando com algum desses temas trabalhados pelos ODS. Agora, o que a gente espera que vocês façam é que vocês selecionem quais são os prioritários para o negócio de vocês e pelo impacto que vocês têm nesse negócio e que vocês priorizem metas também. Então, que vocês tenham clareza de quais metas vocês podem endereçar a partir do momento que vocês são comprometidos com o desenvolvimento sustentável. Então, eu vou dar um exemplo muito transversal. Trabalhar com igualdade de gênero, por exemplo. Qualquer organização pode estar comprometida com igualdade de gênero, mas se ela quer, de fato, contribuir para o alcance desse objetivo, ela tem que se comprometer, por exemplo, em ter 50% de mulheres em cargos de liderança. Ou então um trabalho decente de crescimento econômico. Aqui no Pacto a gente começou a falar muito sobre salário digno para os funcionários, né? Que não é um salário mínimo, é um salário digno, que permite ter uma vida decente para o trabalhador e para os seus dependentes. Então as organizações também são convidadas a trabalhar nessa frente. E aí, reforçando, trazendo aqui uma frase do Kofi Annan, que era secretário-geral da ONU, quando a Agenda 2030 foi lançada, ele reforça que as empresas elas são parceiras vitais no alcance desses objetivos, né? Então, elas são fundamentais para que a gente consiga construir um mundo mais sustentável. E aí, para contribuir com essa agenda, elas devem contribuir por meio das suas atividades principais, ou seja, não é para ficar centralizado em uma área ou só em uma pessoa. É algo que faz parte do negócio, né? Então, todas as áreas da empresa, todos os funcionários têm que saber do propósito da organização de vocês. E tem que saber que vocês estão trabalhando com desenvolvimento sustentável e tem que entender qual que é a parte deles nisso. Então, para isso, as empresas, as organizações, elas devem avaliar o seu impacto, estabelecer essas metas ambiciosas e comunicar o seu resultado de uma forma transparente. E é nessa jornada que o Pacto vai apoiá-los, né? Então, o nosso papel é apoiá-los a percorrer esses passos da melhor forma possível. Então, para trabalhar em direção aos ODS, a gente tem muitos materiais de apoio. Aqui eu faço um super resumo para vocês de quais são esses materiais. E quem está tendo contato pela primeira vez com a agenda, eu recomendo muito que vocês acessem esses links. Vocês já receberam uma apresentação parecida, né? Que foi nosso guia de boas-vindas, então já está lá para vocês, mas vocês também vão receber esse PPT daqui com todos esses hiperlinks. Então, a gente tem um roadmap, que é um passo a passo super resumido num PDF, que fala o que vocês podem, devem fazer para trabalhar com os ODS de forma estratégica. E eu vou passar bem rapidinho nesses 5 passos hoje. A gente também tem uma pasta com vários materiais de apoio. Então, nessa pasta, vocês vão encontrar o roadmap, vocês vão encontrar o SD Compass, que é uma ferramenta um pouco mais completinha, que fala em detalhes sobre os 5 passos. Vocês vão encontrar estudos setoriais. Então, já foram feitos muitos estudos de integração dos ODS em setores, né? Energia, por exemplo, é um deles. A gente liderou aqui no Pacto. Mas também tem para o setor de agro, enfim. Então, deem uma olhada lá que pode ter para o setor de vocês. Além dessas publicações orientadoras, a gente também tem um espaço que a gente chama de plataforma de ação pelos ODS,
que é um grupo de profissionais interessados a avançarem essas agendas internamente. Então, no Ação pelos ODS, a gente tem encontros periódicos, no mínimo de 4 encontros por ano, e a gente leva para vocês, ao longo desses encontros, orientações de como avançar com essa agenda. A gente sempre traz uma palestra técnica, a gente traz um benchmark, né? Eu sei que ajuda muito vocês a verem o que a outra organização já está fazendo, como que ela já conseguiu avançar. Então, a gente traz organizações que são pioneiras naquele tema para falarem como que elas estão contribuindo para o avanço da agenda. E a gente também sempre traz um status sobre os projetos e as outras iniciativas que a gente tem nessa frente. Além disso, existe uma grande jornada de aceleração em ODS aqui dentro do Pacto, exclusiva para empresas da nossa rede, que chama Ambição pelos ODS. Essa é uma jornada que tem duração de 6 meses e que, inclusive, eu recomendo bastante se vocês estão começando agora a desenvolver a estratégia de sustentabilidade ou ESG da empresa e precisam de apoio nesse processo, né? Então, o Ambição, ele tem muito foco na integração dos ODS na estratégia de negócio. Eu não falei antes do termo ESG, né, gente, citei agora, mas só para deixar claro que ESG é a linguagem dos investidores e sustentabilidade é a linguagem que a gente está acostumado aqui no dia a dia, mas estamos falando sobre a mesma coisa. Então, quem precisa no apoio, de um apoio maior para conseguir integrar os ODS no dia a dia, eu recomendo bastante o Ambição pelos ODS. Ou então, que participem de treinamentos que a gente tem o treinamento do Compass, por exemplo, ou treinamento de relatórios de ODS, ou treinamentos em outros temas, como a gente vai ver adiante, tá? E aí, para quem tem engajamento de participante na nossa rede, que a gente tem 2 níveis de engajamento, signatário e participante, também tem acesso à nossa plataforma e-learning, ou seja, nossa plataforma online de aprendizagem, que é a Academia do Pacto Global. E lá na academia tem muito curso sobre o que são os ODS, né? Que bicho é esse? Ou como que eu trabalho com essa agenda na minha empresa? E outros cursos que tratam de temas correlatos à Agenda 2030. Então, por exemplo, o que minha área de compras precisa saber sobre direitos humanos, como que eu trabalho de forma estratégica com compliance. Então, tem muitos cursos sobre sustentabilidade no geral e sobre os principais pilares da sustentabilidade. Alguma dúvida até aqui nessa parte de jornada em ODS? Se vocês tiverem, podem mandar no chat ou levantar a mão. Estou vendo o pessoal de outras organizações, né? Vi aqui que tem gente que trabalha com compensação de carbono, super legal, está muito relacionado ao ODS 13, né? E aí também tem essa questão do desenvolvimento do rural sustentável, ODS 2, de fome zero. Bom, acho que não temos dúvidas até agora, então eu vou seguir. Então, todas essas metodologias, né, e todas essas ferramentas que a gente tem para apoiar vocês a trabalhar em direção aos ODS, elas têm o mesmo core, que são esses 5 passos. Então, lembra que eu mostrei para vocês lá a frase do Kofi Annan antes, que fala que as empresas têm que priorizar os ODS, definir metas e indicadores, integrar isso no dia a dia do negócio e comunicar. Então, aquela frase dele é resumida nesses passos. Então, se a gente quer trabalhar de uma forma estratégica, com sustentabilidade, com ESG, com ODS, a gente tem que fazer o quê primeiro? Primeiro, entender, né, o que é essa agenda. Então, o que é a agenda dos ODS, que é a principal agenda de desenvolvimento sustentável que a gente tem no mundo? É uma agenda ampla, que foi acordada pelos 193 países membros da ONU, ela pode ser trabalhada por empresas, então, entender o que são esses objetivos, né, e o que eles estão endereçando. Segundo passo, a gente precisa entender desses 17 ODS, quais fazem mais sentido para o negócio de vocês. Então, a gente precisa priorizar, né? Não tem como uma organização trabalhar em direção a 17 objetivos e 169 metas. Ela precisa entender os que são mais materiais ao negócio. E aí, para isso, a gente tem esse segundo passo de definição de prioridades, que a gente recomenda que sejam priorizados de 3 a 5 ODS.
A partir do momento que a gente entendeu quais são os temas mais relevantes para o negócio, a gente estabelece as metas. Então, como eu falei anteriormente, não dá para a gente fazer um simples depara do que a gente já está fazendo com algum objetivo da Agenda 2030. A gente tem que entender qual que é aquela meta que a gente está querendo e pode, né, contribuir para o alcance. Por exemplo, igualdade de gênero. É muito diferente só falar que trabalha com igualdade de gênero de ter uma meta clara nesse sentido. Então, de ter 50% de mulheres em cargos de alta liderança. Ou então, de falar que está comprometido com a ação contra a mudança do clima, de ter uma meta que fala de redução de emissões e compromisso com 1,5. Ou, por exemplo, com a parte de compliance, né, de estar desafiando as empresas a se comprometerem com uma meta de 0 casos de suborno. Então, dentro de cada um daqueles objetivos, existe uma série de metas, e a gente espera que vocês estabeleçam metas de acordo com o negócio de vocês. E aí, feito isso, a gente tem que mostrar para as pessoas da empresa que a organização está comprometida com essa agenda, né? E a gente precisa criar plano de ação para o alcance dessas metas. Então, por isso que a gente tem esse 4º passo de integração. Eu sei que ele tem um nominho meio estranho, assim, né? Putz, integração, mas que nome é esse? Ele quer muito dizer de que todo mundo dentro da organização tem que estar sabendo, tem que saber que a empresa está comprometida com essas metas e tem que entender como que o trabalho dela ou dele vai ser direcionado para o alcance dessa meta. Então, fazer com que isso faça parte do dia a dia de vocês. E o 5º e último passo é um passo de relato e comunicação. Então, é mostrar, né, para os stakeholders mais importantes para a organização de vocês, seja por meio de um relatório de sustentabilidade integrado no site, onde for, né, não importa tanto o meio, mas é prestar contas do quanto vocês já avançaram e de quais metas vocês se comprometeram. Inclusive, esse último passo é um passo para vocês, né, é uma obrigação de vocês aqui dentro do Pacto Global, que é a elaboração de um relatório periódico em que vocês vão falar o quanto vocês estão avançando em relação aos princípios, em relação aos ODS. Alguma dúvida sobre esses 5 passos? Eu estou vendo que vocês estão colocando no chat o nome da organização, mas fiquem... Gente, se vocês quiserem abrir o microfone também é só levantar a mão e a gente abre por aqui, tá? A gente não está num grupo muito grande, então fiquem super à vontade para compartilhar com a gente. Então, vou seguindo. Beleza, entenderam, né? Então, a gente espera que vocês possam avançar cada vez mais nessa jornada em direção aos ODS. E como que o Pacto vai apoiar nisso? Além de fornecer essas diretrizes, essas ferramentas. A gente vai dar esse direcionamento tanto para a jornada geralzona de vocês, de sustentabilidade, quanto em temas específicos. Então, aqui dentro do Pacto, a gente trabalha diretamente com os temas de água, agrosustentável, clima, direitos humanos e combate à corrupção. Então, a gente tem grupos de trabalho, né, plataformas de ação com esses temas. E um dos benefícios que vocês têm, agora que vocês fazem parte da rede, é participar dessas plataformas de ação. Já vou falar como que vocês fazem para entrar nessas plataformas. Além disso, a gente tem uma plataforma de ação voltada para a comunicação e para o engajamento de públicos externos e internos. Então, se tiver pessoas de comunicação aqui ou interessadas nessa parte de comunicação e marketing, esse é o espaço para vocês estarem, tá? Então, é um grupo muito voltado para esses profissionais, pensando como a gente dissemina o Pacto Global e os ODS para esses diferentes públicos. A gente também propicia essa conexão e essas trocas de boas práticas. Então, que nem eu falei, eu pedi para vocês colocarem o nome e o nome da organização de vocês na parte de participante mesmo, porque vocês podem já conversando entre si. Eu sei que não é o ideal fazer isso remotamente, né? Mais legal quando a gente está presencialmente, tem o momento do cafezinho, mas aproveitem, o chat é o que a gente tem no momento, então, já vi que mais pessoas estão colocando a organização que eles trabalham. Se vocês virem algum potencial de troca de conexão, já manda uma mensagem individual, se conecta com essa pessoa,
O Pacto é uma rede e a gente tem que funcionar enquanto rede mesmo. E aí, de uma forma mais formal, nos nossos encontros, a gente costuma trazer benchmarks, né, de organizações que estão avançadas no tema, para que elas mostrem para vocês como que elas estão avançando naquilo, e a gente sabe que ajuda bastante a inspirá-los. E aí a gente tem o banco de boas práticas no nosso site, para quem não conhece, a gente tem publicações de boas práticas, agora vai ser lançada uma de direitos humanos, né, então, cases empresariais em direitos humanos. A gente tem premiações também, tem o SG Pioneers, enfim, então tem bastante oportunidade de troca e de visibilidade aqui dentro da rede. Vocês podem estar nessas plataformas. Eu falei no início que a gente tem diferentes níveis de engajamento, né? Então, a gente tem signatários e participantes da rede. Eu sei que aqui a gente tem organizações de diferentes níveis de engajamento. Então, quem é participante pode estar em até 4 plataformas. Quem é signatário, se for uma signatária não empresarial ou uma pequena e média empresa, pode estar em até 2 plataformas. E se for uma empresa signatária, pode estar em uma plataforma. Então, esse é um dos benefícios que varia de acordo com o engajamento que vocês têm. Vocês também podem participar de eventos globais e locais. Eu vou até pedir para a Marina e para o Pedro mandarem no chat para vocês o nosso calendário. A gente tem um calendário do Pacto bem completinho, então lá vocês conseguem ver, bem todos os eventos que vão rolar. E também lá dá para ver o acesso a treinamentos. A Mônica fez uma pergunta. Oi, Mônica, a gente já se conhece, que bom que você está aqui. A diferença entre signatário e participante, né? Não tem nessa apresentação, eu abro em outra aqui bem rapidinho, mas são 2 níveis de engajamento diferentes com o Pacto Global, sendo o signatário o primeiro nível de engajamento. Então, a gente fala que é o engajamento inicial com a rede. Para empresas que faturam abaixo de 50 milhões de dólares por ano, ou então para organizações não empresariais, o engajamento enquanto signatário não tem nenhum custo. Então, é gratuito para PMEs e para organizações não empresariais. E aí, ele dá um acesso restrito ao número de contrapartidas, né? Vou mostrar aqui para vocês esse slide que está bem executivo. E aí, quem é participante, e esse é o nível de engajamento voltado para empresas que querem estar mais ativas com a rede, a gente tem mais contrapartidas. Então, por exemplo, o signatário pode estar em uma plataforma de ação, né? No caso de empresas, ou 2, se for uma pequena empresa ou no empresarial. E o participante pode estar em até 4 plataformas. Ou então, eu falei para vocês que a gente tem uma plataforma de aprendizagem online, que é a Academia do Pacto Global, que inclusive é a maior e-learning de sustentabilidade do mundo. Ele é exclusivo para os membros que são participantes, e todos os funcionários das empresas participantes podem ter acesso, e inclusive a gente pode fazer uma integração com o LMS, com a plataforma de aprendizagem da empresa. E aí também, para treinamentos pagos, né? A gente tem treinamentos, alguns abertos e outros em company que são pagos, a gente tem descontos progressivos. Quem for participante tem um acesso maior a desconto. Enfim, então aqui está bem resumidinho. Depois, quem quiser saber mais detalhes nisso, né, e ponderar a mudança de engajamento, sinaliza para a gente que a gente pode conversar melhor. Voltando, perdão, apresentação errada. Então, voltando aqui, acho que respondi, né? E aqui tem o resumo, né? Eu falei que não tinha a diferenciação de um e de outro, mas tem o resuminho de contrapartidas de acordo com o nível de engajamento. Então, as signatárias podem estar em uma plataforma de ação, pode participar dos projetos, dos programas de capacitação que a gente tem, de treinamentos e eventos abertos, gratuitos e os pagos com desconto. A gente oferece muita capacitação em company. Então, quem tem interesse de levar o conhecimento sobre ODS, ou precificação de carbono, ou devida diligência em direitos humanos, enfim, a gente tem um grande portfólio de capacitações. Quem tiver interesse pode acessar no site, tá? Também tem um link aqui para isso. E sem acesso a conteúdos nacionais e internacionais, participar desses eventos locais e globais que a gente faz.
tem a possibilidade de reconhecimento por meio de prêmios e de práticas no banco de boas práticas ou publicações que a gente faz. A gente tem muitas campanhas de comunicação. Então, quem quiser multiplicar, né, o que o Pacto está fazendo, a gente lançou uma campanha ano passado sobre o Não Volte, pensando numa retomada mais sustentável. Agora a gente lançou uma de gênero que chama Bote na Mesa. Então, tem várias campanhas que vocês podem multiplicar tanto enquanto profissionais quanto enquanto organização, tá? Então, no nosso site tem isso também, e vocês também vão receber essa apresentação com os links. E aí, voltado para CEOs de empresas que são mais engajadas com o tema de sustentabilidade, a gente tem um programa exclusivo que chama Liderança com Impacto, que é voltado para os CEOs, é só para CEO, tá, gente? Então, presidentes de empresa que querem divulgar e promover e ser um porta-voz do Pacto Global e de algum ODS. Depois vocês podem ver no site quais líderes com impacto a gente já tem, mas para citar alguns, eu falo da Boticário, por exemplo, SAP, Microsoft, CPFL, EDP, então tem muitos líderes com impacto já, acho que são 12 ou 14. E aí, para vocês, profissionais, e para vocês, enquanto empresa, também enquanto organização, a gente tem uma outra iniciativa de multiplicadores, que é o Profissionais e Organizações de Impacto. E aí também é voltado para quem quer ser esse porta-voz da nossa rede e o multiplicador dos ODS do Pacto Global. Também a gente pode, quem tiver interesse, consegue ver mais informações no site. O Pedro, se puder, até mandar o link aqui para o pessoal, já para eles verem direto, tanto do Profissionais e Organizações quanto do Liderança, eu acho. É legal vocês saberem. E aí a gente também tem, para quem entra nesses programas, né, tem um onboard, então tem um webinar de boas-vindas para apresentar. E aí vocês conseguem entender o que é e quais são os benefícios. Tatiana, você levantou a mão? Eu vou te permitir falar, mas eu não sei se foi sem querer ou não. Sem querer. Tá bom. Só para garantir. E de eu fechar seu microfone só para não dar ruído. Obrigada, Pedro. Eu vi que você mandou aqui o link. E aí, dos participantes, né, que é esse nível maior de engajamento com a nossa rede, então, além do acesso a todas aquelas outras contrapartidas, os participantes podem estar em mais plataformas de ação, né, então, são até 4 que eles podem estar. Eles têm um acesso à Academia do Pacto Global, que é esse LAN de sustentabilidade, e eles também são empresas que ganham... que são as primeiras que a gente pensa quando tiver alguma oportunidade de ser speaker, ou o Pacto está com uma presença muito forte na mídia, hoje em dia, por exemplo, né? A gente tem uma parceria com a Exame, que é a editoria dele de ESG, ou com a UOL, enfim. Então, a gente também chama essas empresas que estão mais engajadas com a gente para esses momentos de fala. Elas acabam tendo mais visibilidade. E aí, falando das organizações não empresariais, então, ONGs, representantes de governo, academia, vocês têm um outro status aqui com o Pacto, né? Então, o Pacto é uma rede empresarial e a gente tem muitas organizações não empresariais que contribuem também para o avanço e para o fomento do setor empresarial. Aí as contrapartidas variam um pouquinho. Então, vocês podem estar em 2 plataformas de ação também, participar de treinamentos e eventos, mas alguns programas são exclusivos para empresas. Então, programa de aceleração, a gente tem um programa de intraempreendedorismo, que chama Inova 2030, ou então a jornada de sustentabilidade que eu falei, que é a opção pelos ODS, ou então outra jornada que é de equidade de gênero. Esses programas são exclusivos para empresas, tá? E alguns reconhecimentos também. Esses são os temas com os quais a gente trabalha hoje em dia na Rede Brasil, de uma forma muito mais estruturada, né? Então, a gente tem muitos projetos, iniciativas e programas nessas frentes, e todas essas frentes são plataformas de ação. Então, são grupos dos quais vocês podem participar. Então, tem o de ODS,
comunicar e engajar, né, que são mais transversais, tem o de água, o combate à corrupção, direitos humanos, clima e agrosustentável. Lembrando, PMEs não empresariais signatárias podem estar em até 2, grandes empresas signatárias em 1 e grandes empresas participantes em 4 dessas plataformas. Quem quiser saber mais sobre ela, gente, também dá para entrar no nosso site, tá? E vocês podem ver os detalhes, os projetos, iniciativas de cada uma. E se tiver dúvidas específicas, eu também posso tirar aqui. Eu não costumo entrar porque é um mundo de informação em cada um. Então, precisa de um webinar para eu explicar todos os pontos. E aí eu prefiro ser um pouco mais responsivas aqui nas dúvidas que surgirem. Eu vi que o Pedro mandou o link das plataformas. Obrigada, Pedro. Lá está bem completinho o foco de atuação de cada uma delas e quais são os projetos que estão sendo liderados. E aí, beleza. Então, vimos, né, o que são os ODS, os princípios, como que a gente apoia vocês a avançarem nessa jornada. Vamos falar um pouquinho de compromisso agora. Quais são os compromissos que vocês têm com o Pacto Global? O primeiro deles, e o fundamental, é o cumprimento dos princípios. Então, a gente está constantemente, né, atento a qualquer eventual descumprimento desses princípios. E é muito importante que vocês saibam disso, né, e trabalhem nessa direção. Então, até explicando um pouco da parte de integridade e governança do pacto. O pacto, ele não é uma certificadora. Então, vocês não estão aqui para receber um selinho ou um certificado. Nós somos uma iniciativa que apoia as empresas a avançarem na sua jornada. Mas a gente tem um mínimo, né, de compliance, que são esses princípios. Então, se tiver algum grave descumprimento de algum desses princípios, a empresa ela pode ser eventualmente desligada da nossa rede. A gente ativa nossas medidas de integridade, a gente conversa com a nossa sede, então existe todo um processo para isso. Então, o cumprimento desses princípios, ele é muito caro para a iniciativa. É fundamental, né? Além disso, vocês também têm como compromisso com a nossa rede a submissão de um relatório. Esse relatório a gente chama para as empresas de comunicação de progresso e para as organizações não empresariais, então ONGs, governos, academia, escolas, o que for, COE, que é comunicação de engajamento. Então, para todos os tipos de organização, esse relatório é obrigatório, mas muda o nome e muda a periodicidade. Então, as empresas, elas devem submeter anualmente e as organizações não empresariais devem submeter a cada 2 anos, tá? E esse período, ele é sempre contado a partir da data de entrada de vocês no Pacto Global ou então a partir da data de submissão do último relatório. E aí, quem já submeteu um relatório, pelo menos, pode pedir para utilizar a logo do Pacto Global, que é a logo WeSupport. Ah, mas eu acabei de entrar no pacto, ainda não submeti relatório e quero usar logo. Posso? Não pode. Tem que submeter pelo menos um relatório, porque esse é o principal instrumento de transparência que a gente tem para saber o quanto vocês estão trabalhando na direção dos nossos princípios e que estão, de fato, apoiando os princípios, como a logo diz, né? Então, precisa ter submetido pelo menos um relatório. Pode submeter antes da data limite, mas tem que submeter, tá? E aí, quem tiver dúvidas sobre relatório, ou sobre o uso de logo, ou sobre qualquer coisa, na verdade, a gente tem uma parte de perguntas frequentes que vocês podem entrar e acessar, e a gente também vai mandar o link direto para vocês. E aí, outro compromisso para as empresas que faturam acima de 50 milhões de dólares por ano ou para as que são participantes, existe uma anuidade que varia de acordo com o engajamento que vocês têm com a rede e com a faixa de faturamento. Então, lembrando, para as PMEs e para as não empresariais, não existe anuidade. Eu vi que tinha uma pergunta no chat sobre como vocês fazem para entrar na plataforma de ação.
Marina, ou pessoas que estiverem interessadas em entrar na plataforma, pode mandar um e-mail para Marina, daqui do Pacto, por e-mail de contato@pactoglobal.org.br, ou então para o Pedro, sinalizando em quais plataformas vocês querem entrar. A gente orienta que sejam de 2 a 3 profissionais por plataforma, tá? Não podem ser mais que 3 profissionais. E aí, a partir do momento que vocês pedirem para entrar nessa plataforma, vocês vão ser adicionados ao mailing e vocês vão receber um e-mail de boas-vindas com mais informações e também o convite para participarem de um webinar de boas-vindas, que nem esse geral que a gente está fazendo, mas um que seja voltado para aquele tema especificamente. Isana, existe sim um modelo de relatório padrão, e vocês também vão ser convidados a participarem de treinamentos sobre a elaboração e submissão desse relatório, tá? Então, a gente tem webinar sobre COP e COI que acontecem trimestralmente. Acho que o próximo é em maio, se eu não estou enganado, e a gente vai mandar o convite para vocês se inscreverem nisso. Mas tem um template, é um modelinho para quem nunca elaborou um relatório antes. Eu tinha visto, Adriele, você estava com a mão levantada? Ou foi sem querer? Não sei, acho que você já tirou aqui. Bom, eu vou seguir. Qualquer coisa, você pergunte aqui depois. E aí, já para finalizar o geralzão, eu queria lembrá-los, fazer um pedido, na verdade, para que vocês mantenham os contatos de vocês sempre atualizados no sistema, tá? Então, eu imagino que a maioria de vocês acompanharam esse processo de entrada no pacto, ou tão próximo da pessoa que fez isso, fez essa submissão, mas existe um sistema do Pacto Global, que é o unglobalcompact.org/login, que é um sistema em que a gente tem acesso às informações da empresa. Então, o nome da empresa, site, é por meio desse sistema que vocês submetem um relatório, e é também por meio dele que vocês fazem a gestão dos contatos. Então, é muito importante para ambos os lados que estejam atualizados os contatos de lá, porque são essas pessoas cadastradas que recebem as comunicações sobre o pacto, tá? Então, mantenham sempre atualizado, coloquem em contato de colegas da área de comunicação e marketing, da área de RH, da área de compliance, ou de outras áreas que vocês acham que possam estar interessadas no tema. Além desse mailing geral, existe o mailing das plataformas de ação em si, que esse a gente faz a gestão por aqui, a partir do momento que vocês nos mandam os dados, né? E aí recebem os comunicados, os convites para participar dos encontros das plataformas, só quem está cadastrado naquele mailing. Então, é um mailing à parte. A gente é bastante cuidadoso no envio de comunicação para vocês, porque a gente sabe que existe uma sobrecarga de informação hoje em dia. Então, a gente não fica mandando e-mail todo dia, tá? A gente manda os que a gente considera, até a partir de uma escuta feita com vocês, mais relevantes. Então, por exemplo, mensalmente a gente manda agenda de eventos que vão ter no pacto, de lançamentos, ou se tem uma grande iniciativa que vai ser lançada, por exemplo, a gente vai lançar uma estratégia racial agora. A gente compartilha com todos. Então, existe uma grande curadoria dos e-mails enviados. A gente também encoraja que vocês nos sigam nas redes sociais, né? Porque a gente mantém o nosso conteúdo bem atualizado por lá. E para quem tiver interesse em estar na nossa lista de transmissão do WhatsApp, a gente tem uma lista de transmissão, basta enviar uma mensagem para esse número que está aqui na tela, pedindo para ser adicionado. Eu acho que essa é uma forma super mais rápida de a gente saber de tudo que está rolando, tá? E é uma lista de transmissão, não é um grupo. Então, as outras pessoas não mandam bom dia, boa noite, boa tarde, é só para a gente compartilhar os e-mails. Eu vi que a André perguntou aqui o link, né, explicando as plataformas, e o Pedro já mandou. Então, quem quiser saber mais, pode ver lá. E eu estou vendo uma perguntinha da Adriele sobre a COP. Como que é a primeira vez que eles vão enviar e se vocês têm que colocar as ações e iniciativas a partir de quando a empresa foi autorizada a participar. Exatamente, André, é isso mesmo, tá? O COP ou a COI, ele sempre fala do período anterior. Então, a gente está falando, no caso das empresas que submetem a comunicação de progresso, é o ano
que vocês entraram no pacto, né? Vai ser o primeiro relatório, e aí depois o ano... Fiquei confusa, né? Desculpa, gente. Mas se vocês entraram no pacto em maio de 2021 e a primeira cópia em maio de 2022, vocês têm que cobrir esse período de entrada de vocês na iniciativa. E aí depois ir cumprindo o ano... Tem outra pergunta, né? Boa aqui também, acho que foi a André que fez? Foi. Por que participar das plataformas? Olha, as plataformas, elas ajudam muito vocês a avançarem nesses temas. Então, é um momento, primeiro, de troca, né? De troca com outros profissionais que estão passando por momentos parecidos com os de vocês e que têm metas parecidas. E é uma oportunidade de a gente aprender com eles. Então, a gente estimula muito esse aprendizado entre pares. É um momento de capacitação. A gente sempre traz alguém de fora, referência no Brasil e do mundo, para falar o que tem de novidade naquela temática. Dentro das plataformas, a gente costuma ter subgrupos de trabalho, e aí depende de vocês quererem estar nesses subgrupos ou não, que estão voltados para as frentes prioritárias para o pacto naquele tema. Então, no GeoDS, até o ano passado, a gente trabalhava com subgrupos de integração dos ODS em estratégia de negócio e outro subgrupo de jovens e inovação. E a gente já teve períodos de subgrupos de comunicação e financiamento, por exemplo. Então, a gente sempre tem essa questão dos temas materiais, a gente tem subgrupos e projetos ali dentro para isso. Então, é uma mega forma de vocês estarem mais próximos da gente para conseguirem avançar nesse tema. Não é obrigatório, tá? Vocês não têm que necessariamente fazer parte daquela plataforma. A gente encoraja que vocês estejam. A Desirê perguntou, quando eu entrei no pacto, eu preenchi um relatório. Desirê, você preencheu uma ficha de cadastro, na verdade, né? Em que a gente pede informações de quantos funcionários vocês têm, do faturamento da organização, do site, do tipo de negócio. E não é um relatório, é uma inscrição na iniciativa. O relatório, ele demonstra o quanto vocês avançaram em relação aos nossos princípios. Então, periodicamente, vocês têm que submeter esse relatório. O primeiro é 1 ano após a entrada de vocês na rede e depois continua sendo anual. Eu vi que tinha uma pergunta sobre contato, né? Para quem quiser entrar na plataforma de ação, pode mandar um e-mail para a Marina, que é esse e-mail de contato @pactoglobal.org.br, e ela consegue direcioná-los para as plataformas. Ou para o Pedro também, que ele também ajuda nisso. Então, gente, esse é o slide final, né? Eu só quero passar os contatos para quem quiser, para que vocês tenham, para que vocês saibam que a gente tem essas diferentes frentes aqui dentro também, e reforçar que a gente tem o nosso FAQ, perguntas frequentes. Então, sempre que vocês tiverem alguma dúvida pontual, putz, como funcionam as plataformas de ação, ou em relação ao relatório e tal, provavelmente essa dúvida já está respondida lá no FAQ, tá? Então, acho que pode ajudá-los bastante para a gente ganhar agilidade nisso. Se vocês tiverem dúvidas mais gerais sobre entrada na plataforma de ação, um relatório, tal, o que for, podem mandar para a Marina e para o Pedro, tá? Ou para mim também, se precisar. E a gente tem outros profissionais na frente do administrativo e financeiro, comunicação, eventos, governança, integridade, treinamentos e diretamente nos temas. Então, vocês podem também, que se vocês quiserem contatar diretamente os nossos outros colegas, mas se vocês tiverem dúvidas sobre quem contatar, a gente aqui da equipe de engajamento fica sempre à disposição. Então, eu vou encerrar por aqui, para quem não tem mais dúvidas, e agradecer muito a participação de vocês, e vou ficar esses 10 minutinhos finais sanando as dúvidas de quem tem, tá? Para quem for sair, muito obrigada por terem participado, espero que tenha sido útil. E contem sempre com a gente aqui dentro do Pacto Global. Bem-vindo novamente. E a gente espera que vocês avancem cada vez mais nessas jornadas. A Marina tem uma boa pergunta. Para uma organização que já trabalha com clima, você se recomenda entrar na plataforma do tema ou buscar outras áreas que não dominamos tanto? Marina, é super importante que vocês tenham um conhecimento sobre os temas materiais para a organização de vocês. Então, eu acho super que vocês têm que entrar numa ação pelo clima, né? Porque lá vocês vão estar acompanhando o que está acontecendo de mais relevante no Brasil e no mundo,
Quais são as ferramentas? Vocês vão estar em contato com outras organizações que também estão interessadas nesse tema. Então, acho que essa escolha de qual plataforma está tem que estar vinculada à materialidade, tá? Mas, claro, a gente é muito avançado na parte de clima, não sei, prefiro estar em uma que é importante para a gente não avançou muito, tipo água. Beleza, é uma escolha individual de vocês, tá? A minha recomendação é só que não estejam lá só para ouvir o que está sendo feito, mas estejam com um objetivo claro do quanto vocês querem avançar. Pediram o número do WhatsApp, está aqui na tela. Pode anotar aí, manda uma mensagenzinha que aí vocês são acrescentados nessa lista de transmissão. É super bom, viu, gente? Para mim é uma ferramenta que funciona bem, porque você dá uma passada de olho e já consegue ver se é relevante para você ou não, compartilha com outros colegas da empresa ou de outras organizações que podem ter interesse. A gente está muito no WhatsApp hoje em dia, então ajuda que já está lá. Tem mais alguma pergunta ou comentário? Acho que não. Então, pessoal, vou encerrando por aqui. Ganhamos alguns minutinhos nesse webinar. Obrigada pela participação de todos. Qualquer dúvida específica, sempre entre em contato com a gente está mais que à disposição. Obrigada, Pedro e Marina. Obrigada a todos vocês participantes. Obrigada, pessoal.